Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Bom, hoje é a nossa aula do dia 20 de maio. Nós vamos realizar as atividades no livro de matemática. Hoje nós vamos trabalhar com tabelas da multiplicação, somente do 2 e do 3. E nós realizaremos as atividades 48, 49 e 50, certo? Espero que todos vocês já estejam com o livro de matemática. Vamos lá, então. Nas atividades 48, 49 e 50, você terá a oportunidade de treinar o uso das tabelas de multiplicação por 2 e por 3. Fique atento. E aí, nós teremos alguns exercícios de aplicação. Por quê? Já foi explicado como vocês utilizam, não é mesmo? A soma junto com a multiplicação. Mas a tia Najara vai explicar novamente. Nos exercícios anteriores, apresentamos situações diversas que podem ser traduzidas na forma de multiplicação. Porém, a multiplicação não tem apenas a finalidade de simplificar a escrita de adições com muitas parcelas. Para agilizar muitos cálculos, podemos usar tabelas de multiplicação. Você perceberá que após usá-las com frequência, seus resultados poderão ser memorizados, ajudando e agilizando muitos cálculos. O que o livro está falando para nós? Que essas tabelas de multiplicação é chamada também, é muito conhecida como tabuada. Vocês se lembram, né? Porque lá na nossa sala a gente tem uma bem grande que fica perto da lousa. E a tia Najara também enviou para vocês uma tabuada, certo? Só que agora, nós estamos chamando elas de tabelas de multiplicação. Então, tabela e tabuada serão a mesma coisa. E nós vamos usar tanto essa multiplicação que muitas vezes vocês já vão memorizar o resultado. E vocês vão ver que essa memorização vai auxiliar vocês a realizarem as atividades muito mais rápido. Vai agilizar os nossos cálculos, não é mesmo? Então, vamos conhecer a primeira tabela. Para isso, complete-a de acordo com os exemplos dados. Depois, responda ao que se pede. Ai, tia Najara, então eu vou lá pegar a tabuada e copiar. Não. Vocês vão aprender a montar a tabuada e depois nós vamos treinar ela. Mas de imediato, nós vamos realizar as atividades sem a tabuada. Vamos pensar aí um pouquinho, hein? Então, nós temos aí o exemplo. A tabela da página 138. 2 vezes 0 significa o quê? Que eu usei o zero 2 vezes. Então, 0 mais 0 é igual a 0. Todo número multiplicado por 0 vai ser 0. Coloquem isso na cabecinha de vocês. 2 vezes 1 significa que eu usei o 1 2 vezes. Então, o resultado é 2. 1 mais 1, 2. Depois a gente tem aí o restante da tabela para vocês completarem. Vocês vão fazer da mesma forma que os dois exemplos de cima. Então, eu coloquei aí 2 vezes 2, quer dizer que eu usei o 2 2 vezes. Então, 2 mais 2 é igual a... Vocês vão colocar o resultado. Certo, pessoal? É bem tranquilo, hein? Já na página 139, a letra A está escrito para que vocês corrijam com o professor os cálculos registrados na tabela anterior. Como a tia Najara não vai estar junto com vocês na realização da atividade, caso vocês queiram fazer a correção antes para terminar os exercícios, vocês vão solicitar a ajuda dos responsáveis e eles vão auxiliar vocês nessa correção. Caso contrário, a tia Najara vai disponibilizar o gabarito na sexta-feira e aí vocês poderão fazer a correção necessária, certo? É para pegar a tabuada para corrigir? Não. Por isso, vocês vão solicitar a ajuda do responsável. Por quê? Muitas vezes a gente confunde um número ou outro e aí a gente precisa pensar mais um pouquinho para colocar a resposta. Se vocês olharem na tabuada, vai ficar muito fácil, né? É só colocar a resposta. E não é isso que a atividade está pedindo. Na letra B, vocês vão realizar... Aí está pedindo, né? Agora, observando a última coluna da tabela, complete corretamente a frase seguinte.
Os resultados obtidos começam no zero e depois de uma linha para a próxima aumentam de que número em que número vai aumentando os resultados? Vocês vão colocar aí. Letra C. Os resultados obtidos na última coluna são números pares ou ímpares? Então, olha lá. Na última coluna, os resultados são pares ou ímpares? Lembra, números ímpares são todos aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. E os números... os números pares, né? E os números ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9, tá? Então, números pares, 0, 2, 4, 6 e 8, e os demais são os números ímpares, não se esqueçam. Letra D. Complete o quadro com os resultados da tabuada do número 2, obtidos na tabela anterior. Então, vocês vão completar com os resultados da tabela anterior. Então, ficou 0, 2, 4, 6. Vocês vão terminar de colocar o resultado. Certo, pessoal? Continuando aí na página 139, nós temos agora a tabela do número 3 para vocês completarem. Então, nós começamos aí. O livro começou, né? 3 vezes 0 significa que eu somei o 0 3 vezes. Então, 0 mais 0 mais 0 é igual a 0, porque todo número multiplicado por 0 será 0. 3 vezes 1 significa que eu usei o 1 3 vezes. Então, 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. Agora, a mesma coisa com o número 2. 3 vezes 2 significa que eu usei o 2 3 vezes. Então, eu vou somar 2 mais 2 mais 2 e ver qual resultado eu vou obter. Certo? Continuando na página 140, vocês farão a correção da tabela e em seguida vocês vão observar aí a última coluna da tabela, completando corretamente a frase. Os resultados obtidos começam no zero e depois de uma linha para a próxima aumentam de quanto em quanto vai aumentando os números na tabela. Vocês vão colocar aí. C. Os resultados obtidos na última coluna são números pares ou ímpares? Então, vocês vão colocar se esses números são pares ou ímpares, certo? Aí, no final, temos aí a letra D para vocês colocarem os resultados da tabela. Então, vocês só vão completar os quadradinhos com os resultados que vocês tiveram na tabela da página anterior. Certo, turminha? Agora, no número 3, é diversão à vista. Vocês vão completar o quadro com os 16 números dados. Faça isso de forma aleatória. Então, nós temos números aí de 0 a 27 e vocês vão completar esses espaços que tem embaixo. Sem se preocupar a posição que eles vão ser colocados, não tem problema, não precisa seguir uma sequência, 0, 2, 3, 4, 6, 8, certo? São os números que estão aí, viu, pessoal? Não pode colocar outro número, tem que ser esses. Você deverá pintar o quadrinho que tiver o resultado da... Opa, desculpa, a Tia Najara pulou. Depois o professor dirá algumas multiplicações das tabuadas, do 2 e do 3. No caso, a Tia Najara, infelizmente, não vai estar com vocês realizando essa atividade, então eu vou pedir ao auxílio dos pais nesse momento. Por quê? Eles vão falar para vocês algumas multiplicações da tabuada do 2 e do 3. E se vocês tiverem o resultado dessa multiplicação, vocês vão pintar o quadrinho. Quem completar primeiro uma linha, coluna ou diagonal, grita bingo e vence o jogo. Antes, porém, deve mostrar sua cartela para que o professor confira os resultados. O que vocês podem fazer em casa, então? Pode ser a mãe, o pai ou a avó, quem estiver com vocês no momento. Peçam para um deles realizar a brincadeira com vocês. Então, eles vão montar também esses quadriculados e colocar esses números aí.
Não pode ser igual de vocês, tem que ser diferente, né? Cada um vai montar sua cartela. E um outro responsável, a mãe ou a avó, quem estiver aí com vocês, vai falar algumas multiplicações, somente da tabuada do 2 e do 3. Elas vão falar só a multiplicação, não vão falar o resultado. E aí vocês vão pensar no resultado. Se vocês tiverem um resultado aí na cartela, vocês vão pintar. E vai vencer aquele que der bingo antes, certo? Quem fizer ou uma coluna ou algum em diagonal. Certo, turminha? Então tem que prestar muita atenção. Não tem problema usar o dedinho para contar. O importante é vocês entenderem, é tentar descobrir o resultado. Certo? É bem tranquila a atividade, mas precisa de muita atenção. Espero que dê certo com os responsáveis de vocês, tá? Logo, logo, a gente vai conseguir realizar essas atividades juntos, né? Mas enquanto isso, os papais vão ajudar vocês em casa. Depois vocês me contam como foi esse jogo, hein? Podem mandar foto, tá bom? Já na página 141, vocês têm alguns exercícios propostos. Ative a memória. Número 4. Preencha a tabela com as tabuadas do 2 e do 3. Tente fazer isso sem consultar os exercícios anteriores. Depois, utilize-os para verificar se acertou. Então, vocês vão tentar fazer sem olhar as páginas anteriores, hein? E sem olhar a tabuada, principalmente. Essa tabuada tem que ficar guardada. Depois que a gente aprender todos os números na multiplicação, a gente começa a utilizá-la, certo? Mas como que a gente vai realizar esse cálculo aqui, tia Najara? É simples. Aí nós temos o 2, o símbolo da multiplicação e o 0 logo em cima. Então, significa 2 vezes 0, eu vou colocar no primeiro quadrinho 0, certo? Porque todo número multiplicado por 0 é 0. Depois nós temos aí 2 vezes 1, embaixo do 1 eu vou colocar. Quanto que é 2 vezes 1? Significa que eu usei o 1 duas vezes. Então, qual foi meu resultado? 2. E vocês vão terminar aí e fazer a tabuada do número 3 também, certo? Bem legal essa atividade, né, turminha? Em seguida, a gente tem mais um exercício para vocês realizarem. Olha só. Número 5. O queijo é um alimento muito consumido nas cidades, mas é no campo que sua produção começa, muitas vezes com base no leite de vaca. Pedro produz alguns deliciosos queijos para vender em uma cidade próxima. Ele separou 3 caixas com 9 queijos cada uma e deve levar hoje para a cidade. Então, o número de queijos que ele separou hoje é... E aí, hein? Significa que eu usei o quê? O 9 3 vezes. Então, vocês vão descobrir aí qual é o resultado. Certo, turminha? Boa sorte nas atividades, mas eu tenho certeza que vocês vão arrasar nessas atividades. Eu quero um retorno de vocês sobre como estão sendo realizadas essas atividades, se todos vocês estão conseguindo, certo? Então,